Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa grande oportunidade, mais um ano, né, aqui em Poços de Caldas, que é uma cidade que eu tenho assim uma devoção muito grande, desde 4 anos de idade que eu venho para cá, e eu tive a alegria de conseguir, desde 2019, a pertencer a esse evento, né, que já me trouxe muita alegria, e tive a oportunidade também de homenagear um professor meu, o Jorge Schwartz, que foi patrono, né, que o tema na época era literatura hispano-americana, e foi muito bonita a presença do Jorge aqui em Poços, né? E eu gostaria também de agradecer a Gisele, que sempre me acolhe com muito carinho, a toda a equipe, né, que demonstra assim, um interesse, um acolhimento, né, para quem comparece por aqui, os convidados, né, os ouvintes, os palestrantes, etc. E hoje eu escolhi o tema, né, que depois eu gostaria até de conversar com os cronistas, escritores, sobre o tema, né, o título que eu propus para esse encontro, que eu intitulei Crônica, um gênero caleidoscópico, né? Não caleidoscópio, caleidoscópico, né? Porque eu acho que vai além do caleidoscópio, né? Eu pensei, por quê? Porque eu acho que a crônica ela tem esse caráter mesmo, né? A crônica, para quem conhece um caleidoscópio, ela potencializa também essa simultaneidade de interesses, não é? Em que o cronista, o autor, ele consegue, por meio da sua habilidade de fazer literário, convocar essas imagens, né, numa crônica, né? Então nós temos assim uma grande tradição, né, da crônica no Brasil, que eu anotei aqui alguns cronistas, porque eu acho que é importante o público lembrar, pelo menos, né, desses cronistas. Então, por exemplo, eu lembraria do Machado de Assis, né, que a primeira crônica dele foi escrita em 1859, né, que era Os Fanqueiros. É uma crônica muito engraçada do Machado de Assis, né? Depois nós tivemos, claro que eu não pontuei todos os cronistas, né? Mas depois nós temos o João do Rio, que parece que foi comentado aqui na apresentação anterior, pelo Fawcett, né? Depois nós tivemos um grande poeta, Olavo Bilac. Eu tive o privilégio de fazer a correção para o professor Dimas, Antônio Dimas, da USP, que foi meu professor, e eu li todas as crônicas do Olavo Bilac, e esse trabalho foi publicado pela EDUSP em 2 volumes, né? E eu na época, eu era muito jovem, e eu tinha uma certa coceira com relação à poesia do Bilac. Era preconceito, né? Claro, que a gente ouvia na escola, aquelas coisas todas e tal. E eu trabalhava, eu ia para a Biblioteca Nacional do Rio, que estava tudo lá, a Gazeta de Notícias, e eu entrei em contato, então, com um cronista que e, aliás, as crônicas muito semelhantes àquela ironia oswaldiana, né? Olavo Bilac. Então, é um grande cronista que deveria ser mais conhecido também, né? Depois nós temos o Oswald, que vai criar uma espécie de WhatsApp, né? ou e-mail, Instagram, que ele chamava de telefonemas, né? que eram crônicas curtas, mas assim certeiras, né? Depois o Mário, claro, a Tarsila do Amaral, também foi uma bela cronista, ela se deleitava na pintura, né? Defendia a Anita Malfatti, etc. Depois nós tivemos o grande Manuel Bandeira, né? Que as crônicas dele se endereçavam também mais para ensaios, né? Tinham crônicas que se desenvolviam em 4 crônicas, vamos dizer assim, né? Por exemplo, quando ele tratava de literatura, ele desenvolvia em 4 semanas, né?
Depois nós tivemos a Cecília Meirelles também, uma grande cronista, onde ela vai discutir questões de educação, de pedagogia, porque ela tinha essa formação, né? Então, para vocês perceberem como a crônica ela pode ser caleidoscópica, né? Cada autor vai procurar o seu foco. E, ainda assim, ele não vai permanecer num só foco. Ele vai, dentro do seu projeto literário, ele vai passeando pelas diversas paisagens que ele achar interessante. Depois nós tivemos o Vinícius, né, que há pouco foi compilado pelo Eucanão Ferraz, né, o poeta Eucanão Ferraz. Claro, Drummond de Andrade, um grande cronista, né? Depois o Rubem Braga, depois a Clarice, né? A Clarice tem essa dimensão assim de descontração, de profundidade, né? Que ela não se considerava uma cronista, né? E aí depois nós tivemos o Caio Fernando Abreu, o grande Caio, né? Que ele foi foi o primeiro jornalista da revista Veja em 68. Depois ele revolucionou o jornal Estado de São Paulo, o Caderno 2, né? Quando ele em 1986 por aí ele vai revolucionar. E o Pinhatari, também o Décio Pinhatari também escrevia crônicas, né? E por fim, nesse elenco aqui, o Caetano Veloso, que escrevia no Globo, né? Então ele fazia crônicas com o Zé Miguel Wisnik, uma semana ele, o Zé Miguel Wisnik, e aí ia. E aí nós temos também grandes cronistas contemporâneos. Eu vou citar alguns aqui e depois eu passo a palavra. Tá? Então nós temos aqui, por exemplo, a Cristiana Rodrigues. Dentro de todo esse elenco, então, a Cristiane ela dá continuidade a esse elenco de cronistas. Depois nós temos a Sophie Ganeff, né? Que ela é russa, ascendência russa búlgara, né? Depois nós temos, por ordem alfabética, nós temos o Julian Fuchs, né? Que é ascendência argentina, creio eu, judaica. Não sei se sim, né? E depois nós temos, por ordem alfabética, o nosso querido Luiz Eduardo Carvalho. Então nós temos a honra de ter os quatro aqui, né, para comentarem sobre o gênero crônica, sobre essa questão do caleidoscópico, né, qual é a importância, então, da crônica diária, né, do tema tratado, o que a crônica pode ser trabalhada, né? E eu peço a permissão de vocês e dos cronistas aqui, porque eu tive um período muito triste na minha vida íntima, e eu fiquei um pouco abalado com isso que eu estou passando, e eu só tive a oportunidade de ler esse livro, do Julian Fuchs, né, que é um retrato do momento da pandemia. Né? Então, ele vai focar exatamente todas aquelas dificuldades que nós passamos naquele período. Mas tem muita literatura, não é apenas uma referencialidade daquele momento. Cria-se situações que transcendem, na minha opinião, o gênero crônica. Tá certo? Então, eu gostaria de enfatizar isso também, e gostaria também de localizar o livro do Luiz Eduardo de Carvalho, porque ele homenageia aqui um professor muito querido, o Medina, né? Professor Antônio Medina, que foi um grande professor na USP, e ele vivia nos corredores das colmeias, da Faculdade de Letras, né? E ele foi um grande mestre, um grande ouvinte daqueles alunos tão carentes com a erudição que ele tinha, né? Então, agora então eu passo a palavra aos cronistas e gostaria então que eles dissessem o porquê da crônica, o porquê desse caleidoscópico, se é coerente essa indagação que eu fiz, não é? Muito obrigado, sejam bem-vindos aqui. Passamos a palavra agora para...
lá, então. Vamos lá. Vou ficar aqui por último. Você está lançando esse, né? Não, não, esse. O Nu é o mais recente. Tá. E o Vastidão é o primeiro que... É. Acho que me trouxe para o painel, junto com o Julian e com a Sophie, que é o que foi indicado para o Jabuti. Tá. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência como escritora e como cronista, né? O que você pensa sobre esse fazer literário cronístico, vamos dizer assim? Eu acredito que, assim, eu sou uma escritora que acredita muito na escrita híbrida e na escrita que evolui. Quando você cita alguns cronistas do passado, eu penso que eu já não escrevo mais como esses cronistas, jamais escreverei, porque, para mim, a crônica ela tem muita ligação com o contexto que a gente vive. Né? E a minha maior alegria hoje, depois de 20 anos trancada dentro do mundo corporativo, num escritório onde eu olhava para a maioria das mesmas pessoas, as mesmas cores de parede, os mesmos enfeites de mesa, apesar de ter trabalhado em áreas extremamente coloridas de marketing e marketing digital, a minha alegria hoje é andar com o meu cachorro de manhã e dar oi para o moço da banca, para os porteiros, é ver as orquídeas penduradas nas árvores, é ver, por mais que eu deteste as senhorinhas lavando as calçadas, esse hábito que o Brasil tem de lavar calçadas, eu detesto, mas é uma coisa que você vê no seu dia a dia. Então, o que eu acho mais incrível da crônica, e a gente tem aqui reunidas pessoas que escrevem crônica de formas caleidoscópicas, talvez bem diferentes, é você poder trazer esse seu universo, retratar o seu dia a dia e encontrar universalidade no seu particular. Né? Quando eu escrevi o Vastidão, que foi muito um gatilho a partir da perda da minha mãe e de entender a mulher que eu vinha me tornando e a mulher que eu não queria me tornar, né? Eu vi um pouco do azedume da minha avó e o azedume da minha mãe. Então, assim, uma experiência muito particular minha de ter vivido essa perda muito grande e fazer disso uma reflexão do meu dia a dia e trazer isso para textos que entraram no Vastidão, que hoje algumas pessoas leem, e eu não tenho o hábito de reler nada que eu escrevo, até eu estou com meu carro, que é uma livraria itinerante, aí na feira, depois, se vocês quiserem conhecer, está parado ali próximo do Milkshake, que tem uma fila enorme. Se eu vendesse tanto livro quanto vende Milkshake, eu estava muito rica. Mas eu hoje penso assim que é muito mágico poder encontrar. Eu estava relendo, aproveitando que eu estava relendo alguns textos, meus próprios textos ali sentados, esperando para fazer vendas. Eu acho interessante encontrar a leitura das pessoas sobre o meu particular. E como as pessoas conseguem traduzir o meu particular, do meu cotidiano, para a vida delas. Eu acho que a mágica da crônica está aí. De vez em quando, o Julian, né, algumas pessoas falam, a crônica vai morrer, a crônica vai morrer. Eu acho que é muito difícil a crônica morrer. Talvez ela morra como um gênero assim estanque, né, de se contar a crônica da mesma forma como sempre se contou. Eu acho que a gente tem outros meios hoje que permitem que a gente conte a nossa crônica de uma forma diferente, talvez um pouco mais sucinta, mas que sempre tenha uma coisa que eu acho fundamental na crônica, que é esse princípio, meio e fim. De vez em quando eu leio alguns textos de alguns escritores que me mandam já, me sinto honrada, porque assim, na fila do pão dos escritores eu acho que eu não sou ninguém ainda, mas me manda, eu falo, olha, eu acho que faltou o teu final. Você veio forte aí no seu início, no seu meio, mas cadê o teu final que está amarrando isso tudo? E eu sou fã de ler o Julian por isso, porque assim, sempre ele vai no Instagram, naquela cadência que ele posta o início da crônica dele, e ele fala assim, o restante está lá no UOL. E aí eu clico e falo, ai, que alívio que ele tem esse final, porque é a glória, né, para o escritor. Então, assim, eu acho que a gente vem evoluindo na crônica. O meu segundo, esse outro livro que eu lancei agora, que é o Nu, ele foi até categorizado como romance, apesar de trazer a crônica do dia a dia de uma mulher atormentada no seu doméstico e as divagações que ela faz e os links que ela faz disso com o dia a dia e com coisas que acontecem no cotidiano dela também. Mas foi categorizado como romance, né? Porque talvez tenha sido escrito em terceira pessoa. Mas eu acho que temos aqui
Mas assim, você está tocando num aspecto muito relevante, que é essa questão híbrida mesmo, né? Porque a crônica, bem lida, ela é um momento de reflexão também, né? Não é uma banalidade. Você não lê, e, apesar que alguns acham, né, que pode ser até um tapete, né, que vira um tapetinho de cozinha, mas não, né? O Caio falava muito isso. Papel para embrulhar peixe, né? Mas não. Tanto é assim que a tua crônica, como você está apontando, ela transcende para o romanesco, ela transcende para o outro gênero. Então, eu diria que a crônica ela pode ser até um aperitivo, vamos dizer assim, para você adentrar no mundo daquele escritor, no mundo daquele autor, no mundo daquela ficcionalidade. Porque eu acho que, por exemplo, quando eu li as crônicas do Julián, eu percebi isso. Existia, assim, uma conduta ali de uma certa denúncia nas entrelinhas, mas também tinha enredo, sabe? Não era uma mera denúncia, tinha um enredo, tinha uma emotividade ali, tinha uma emoção ali colocada, né? Então, eu acho que exatamente é o que você fala. Ele pode ser considerado um romance, ou a semente de um romance, não é? Porque tem crônicas que você volta para ler. As crônicas da Clarice, por exemplo, você volta para ler. Não é verdade? Você não fica ali, naquela leitura, né? Isso, e só antes de talvez passar para o Julián, é exatamente isso. Assim, e eu acho que você lembra. Eu tenho, por exemplo, um texto dele que é A Escrita da Lápide. Eu chorei baldes pensando. Eu penso até hoje naquele seu texto, porque é de uma beleza, de uma sutileza você pensar o que você escreveria numa lápide. Tem tantas camadas num texto desse, né, que foi uma coisa relevante, talvez, na tua vida pessoal, e que me fez me dar a lágrima de pensar assim, como que isso reflete para mim, como escritor, ou na minha vida mesmo, pensar naquela palavra, né? O que seria, né? Então... eu costumo dizer, só para concluir um pouquinho a sua fala, eu até pensei em colocar assim, crônica, um gênero do palimpsesto, mas aí seria muito, né? Seria muito hermético, né? Aí eu coloquei caleidoscópico, porque exatamente eu acho que a crônica, quando é um autor, quando de fato é um escritor ali, realizando o fazer literário, é um palimpsesto mesmo. Tem várias camadas ali para você ir advogando, ou entendendo, ou curtindo, etc., né? Então, eu acho que essa questão é muito, assim, tênue, né, numa crônica. Se eu posso adicionar, eu acho que a crônica ela não retrata só a visão do autor, mas ela faz com que você sinta uma certa intimidade, você compreende o que ele está querendo dizer. Então, se você faz uma crônica sobre o chuveiro e como você tem epifanias no chuveiro, todo mundo sabe que está lá, está escrito, está retratado. Então, aquela música, faz uma crônica sobre uma música que demora mais para tocar no rádio, você fica sentado esperando no carro, esperando a música acabar porque você gosta dela. Todo mundo faz isso. Então, eu sinto que existe uma conexão que a crônica cria, que apesar de ter passado muitos e muitos anos, você consegue ver uma certa... Você consegue se enxergar lá como um espelho. Então, a minha primeira conexão com a crônica foi com a Clarice, na escola, que eu li o mesmo texto 2 vezes. Que primeiro falaram que era crônica, depois falaram que era conto, e até hoje eu fico nesse debate interno, acho que todo mundo fica, que se chama Felicidade Clandestina. Que ela é o clássico, né? Que ela conta que ela queria muito um livro de reinações de Narizinho, e a menina que tinha o livro ficava judiando dela, e enfim... Gente, isso aconteceu sei lá quantos anos atrás. Era a minha vida. Eu estava esperando receber um livro de uma amiga há muito tempo. E eu assim, você foi escrita aqui.
cadê meu livro? É. Então, eu acho que essa conexão que a crônica cria é muito importante e até meio mágica, sabe? Então, o escritor não está sozinho. Ele pode estar escrevendo sozinho, mas retrata de um todo, retrata de um cotidiano universal. Então, eu acho que isso é muito interessante até para retratar a cultura brasileira, né? Que, como a Cris falou, limpar a calçada. Todo dia eu faço faculdade, né? Eu tenho 21 anos. Então, assim, só para, né? Então, todo dia eu passo num prédio em que a moça está lavando a calçada. Eu até brinco com as minhas amigas assim, hoje a gente vai cair, né? Quem é que vai levar o tombo? Porque ela limpa até com sabão, tudo. E aquela pedra que escorrega. Então, a gente fica se segurando, assim, esperando alguém cair. Gente, se isso não é uma crônica, se alguém nunca viu isso, meu Deus, sabe? Então é uma conexão, eu acho isso muito, muito forte, muito bonito. E é um dos motivos de eu ter me apaixonado por esse gênero. Ele é incrível por conta disso. Agora, eu acho assim, quando você conta de uma calçada, vai muito de você, né, também, porque você tem que colocar o seu fazer literário, a palavra utilizada ali de uma maneira muito sua, né, muito proposital ao teu projeto literário, né? Então isso eu acho fundamental. E a alegria meio triste quando a menina, mas esse livro nunca saiu daqui. Esse livro nunca saiu daqui. Você vai, eu vejo aquela mãe, você vai emprestar esse livro para sua amiga. E a Aracy Barabalian, ela tem um CD, né, que ela faz a leitura dessa crônica, e aspas, é brilhante, mas é muito também de como você trabalha esse conteúdo, né, com a palavra sua, com a sua palavra, com o seu modo de perceber a palavra no texto. E até de ponto de vista, né? Porque uma coisa é você tá passando a calçada, outra coisa é você escrever uma crônica do ponto de vista de quem limpa a calçada. Outra coisa é você escrever do ponto de vista do porteiro que fica observando a moça limpar a calçada todo dia. Então, assim, existem vários pontos de vista numa crônica só que unem todo mundo. Por isso que é caleidoscópio. Por isso que é caleidoscópio, exatamente. Exatamente. Nossa, olha que beleza, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 21. Olha que beleza, né? 21 anos já é uma esperança total. Uma menina escrevendo crônica com 21 anos, nossa, é louvável isso. Deus existe. E publicando, que é o mais interessante, né? Então. Finalista do Jabuti. Bom, e agora, os Cavaleiros? Bom, também me dá uma esperança, boa noite todo mundo, me dá uma esperança que a gente esteja justamente debatendo crônica, que a crônica não seja uma mesa lateral e um assunto menor neste evento importante que é a Flipossos, que a gente tenha debatido, inclusive, a configuração desse evento, discutido como ele poderia se criar todo em torno da crônica, justamente porque contradiz a lógica de um mercado e a lógica que acaba prevalecendo em toda parte, que é de julgar isto uma irrelevância, né? Que até não é tão ilógico assim, porque, na prática, a gente está constantemente se relacionando com a irrelevância, né? A gente tenta escrever a partir do menor, a partir do ínfimo, ou, como diz o Antônio Cândido, ao rés do chão, né? Eu até achei interessante, inclusive, nesse sentido, a falha aí que você apontou, o ato falho, de transformar o caleidoscópico em caleidoscópio, porque o caleidoscópio é realmente aquele brinquedinho menor que a gente segura na mão, né? O caleidoscópico talvez seja vasto demais, né? Ele se abre para um universo inteiro. Você imagina galáxias quando você fala caleidoscópico. Mas o caleidoscópio é um objetinho menor que simula galáxias. E a crônica é muito claramente isso, é esse objetinho, esse brinquedinho com que a gente tenta encontrar transcendências, né? Outra coisa, avançar numa direção outra, né? Acho que a crônica de feição Rubem Braga, né? Que o Rubem Braga criou aqui no nosso, ou a Clarice diz que o Rubem Braga criou, mas é evidente que existe anterior e depois e etc., né? O Fernando Sabino diz que existe o Rubem Braga, existem os seguidores do Rubem Braga, o que é interessante dele dizer, porque ele passaria a ser, então, um dos seguidores do Rubem Braga. Ou seja, humildemente a gente se coloca nessa posição, e às vezes é isso mesmo, né? Mas tem essa questão num brevíssimo relance,
dentro de uma coisa completamente cotidiana, menor, como a lavagem de uma calçada, de repente você tem um lampejo de algo grandioso, de algo revelador, de algo transcendente, que de repente se desfaz, né? No final tudo se desfaz, é totalmente fugaz. E esse efeito tem algo de maravilhoso, né? Numa literatura que cria isso, que cria esse relance, que leva a gente tão rapidamente de um riso a uma emoção, a uma comoção e de volta à normalidade, né? É um movimento muito próprio desse gênero que nenhum outro parece oferecer. E eu achei interessante também essa lista que você trouxe, que coloca um pouco o desafio do nosso tempo, porque na lista que você traz são os grandes nomes da literatura brasileira, e não só da literatura, né? Das artes plásticas, com a Tarsila, ou do Vinícius, que está ali com a música, o Caetano também. Houve um tempo em que todo autor estava convidado a escrever crônica, né? Então, Drummond, talvez para ganhar a vida, escrevia crônicas em jornal. Bandeira escrevia crônicas de jornal. Todos eles alegam assim, a própria Clarice. Eu estou aqui escrevendo só para ganhar meu dinheiro, mas como a gente comentava antes, se você quer ganhar dinheiro, provavelmente você não escolhe a literatura, né? Geralmente não é uma boa escolha. O milkshake dá mais certo, provavelmente. Então, é estranho você fazer essa escolha. Na verdade, é falsa essa alegação. É falsa a alegação de você estar ali para ganhar dinheiro. Existem formas mais imediatas e diretas de ganhar dinheiro. Você está ali por uma outra razão, que pode ser, sim, conquistar um certo sustento, um mínimo de sustento que a crônica, às vezes, oferece em certas circunstâncias, mas está ali numa outra tentativa, que é uma outra comunicação e que eu acho que se aproxima muito do que você falou, que é essa comunhão com o outro, essa aproximação ao outro. Eu sou um sujeito que chega à crônica de viés, né? Você falou justamente do meu livro. Foi na pandemia que eu comecei a escrever crônicas. Eu jamais tinha pensado, cogitado me aproximar desse gênero. Eu sou do romance, me tenho como romancista. Estudei no mestrado, doutorado, só a questão do romance, e a crônica para mim ficou de lado. Era só um prazer oculto, né? Uma espontaneidade da leitura. Sempre fui leitor, sempre gostei, mas sem levar aquilo a sério demais, porque parece que não se pede, não pede ela própria para ser levada a sério. Mas, enfim, cheguei meio assim, de turista na crônica, não me considero plenamente um cronista, às vezes me sinto totalmente à vontade nesse gênero, muitas vezes, embora publique uma coluna por semana, né, um texto por semana, nem sempre aquilo é uma crônica, nem sempre me sinto totalmente afeito à crônica. Mas quando escrevo, aquilo me dá um prazer, que é essa aproximação ao outro e essa comunhão com os demais. E é um prazer enorme ouvir o que se leu, né? Qual especificidade, qual mínimo detalhe, qual dessas pequenas irrelevâncias chamou a atenção e te fez pensar uma outra coisa, né? É uma espécie de convite ao diálogo, que também tem algo de convite à dança, que é uma dança feita de palavras e que me parece muito valiosa, né? Tenho justamente essa sensação de criação de uma comunhão entre cronistas que não existe necessariamente entre romancistas, entre poetas, entre prosadores de outra natureza, né? Então, também aprecio aqui estar na presença dos colegas cronistas. Eu acho que, assim, resgatando um pouco da sua fala, Juliano, eu percebi que não é uma imagem assim gasta, mas são momentos epifânicos, né? Que você lida com uma crônica bem escrita, né? São momentos epifânicos. É como se aquele conto da Clarice, que pode também ser considerado uma crônica, o amor, quando a Ana se depara com aquele cego mascando chiclete, que ela fica enlouquecida e vai parar no Jardim Botânico, né? Aquilo é um momento, mas é uma crônica, aquilo ali, né? Então, quando você falou aí, comentou a diferença entre caleidoscópio e caleidoscópico, né? Que eu preferi caleidoscópico, eu lembrei um pouquinho dessa dimensão espacial borgiana, né? Porque existe isso também na crônica, né? Esse transcender, assim, esse momento. Prestem atenção. Quando eu li as crônicas do Julián, eu percebi esse momento da pandemia, mas ali tinha umas discussões mais assim impregnadas de um existencialismo,
sabe, de um mergulho no existencial. Então eu comecei a... Não ficou aquele desenvolvimento esperado. Teve ali a ficcionalidade. Então, infelizmente, eu não li, né? Sou sincero, eu não li. Eu li algumas suas, né? Porque você enviou o livro para mim, mas eu percebo isso mesmo, né? E o Julián, ele se considera mais romancista do que cronista, mas, no entanto, eu acho que essas crônicas têm cápsulas de um conto e de um romance, um pequeno romance ou até de uma novela, vamos dizer assim, né? Posso? Desculpa. Eu sinto a necessidade de falar só um pouquinho. Mas eu acho que é fantástico isso da crônica, que ela nasce, ela surge assim, ela vem. Então, eu escrevi meu primeiro livro durante a pandemia, e foi esse momento assim que eu comecei a escrever e contar sobre o cotidiano, porque eu vim de uma fase da minha vida que eu ainda estava na escola. Então, eu vivi no intercâmbio, em que eu estava com uns 16 anos, então eu vivi muita coisa, estava jogada no mundo, podia fazer o que eu bem quisesse, minha mãe não estava por perto. Então, é aquele momento da sua vida que, assim, uau, o mundo é grande, eu estou aqui, sabe? E quando eu voltei, assim que eu regressei, começou a pandemia, e tudo se enclausurou, e tudo se fechou. E você fica com aquela ansiedade de viver, com aquela pressa, com aquela urgência. Eu estava no último ano do ensino médio, que é aquele momento que você fala assim, eu preciso viver agora, porque depois a minha vida vai ser muito chata. Depois você tem que entrar na faculdade, meu Deus, arranjar trabalho, que saco, CLT, sabe? Então, assim, é aquele momento da sua vida que você fala, eu preciso viver agora, e eu não podia viver. E aí eu comecei a escrever várias crônicas, assim, na real, eu comecei a escrever vários textos. Eu comecei a juntar, e quando eu vi existir um livro, e eu não sabia exatamente dizer qual era o gênero dele. Ele era uma coletânea de textos, assim, mas eu não fiz pensando, eu quero ser cronista, ou eu quero retratar o cotidiano. Eu retratava o que eu estava sentindo, e ele simplesmente nasceu, ele simplesmente veio. E quando eu entreguei para a editora, eles falaram assim, olha, isso é um belo livro de crônicas. Uau, não esperava por essa. Então, acho que essa é a parte assim, fantástica da crônica, que ela surge. Então, é isso, andando na calçada, ou esperando a fila do poupa-tempo, ou, no meu caso, eu, de novo, faço faculdade, mas não é de literatura, infelizmente. Então, assim, é naquela aula chata, então, naquele momento entedioso da sua vida, ou até mesmo no meio do trânsito, que você olha pelo retrovisor e você vê alguém se maquiando às 7 da manhã, ou alguém ouvindo um podcast dando risada. Então, é aquela sensação do cotidiano que ela nasce. Então, acho que isso é muito interessante. Ao mesmo tempo, boa parte da matéria da crônica, dessa crônica tradicional feita em jornais, que tinha prazo e que era preciso entregar, vem do momento em que a crônica não nasce, né? Quando você está ali absolutamente atormentado, porque chegou o dia da entrega daquilo que você tinha que produzir, porque um editor está à sua espera, e você não tem o que dizer nesse dia. Você talvez tenha passado distraído demais essa semana e não observou a mulher que passava batom no outro carro ou alguma coisa assim. Eu estou fazendo essa tortura comigo. E algo nasce, ainda assim, a revelia, do vazio. E às vezes é dos textos mais interessantes que você consegue produzir, dos mais surpreendentes, daquele que você não planejou, existe ali. Eu acho que algumas vezes, algumas vezes também ocorre uma forçação de barra do editor, do jornal, que quer aquele tema, que quer aquele adornamento ali. E às vezes você não tem... Eu estou presumindo, né? Eu não sou cronista, eu estou presumindo que aí você tem que correr para se interessar por aquele tema para poder escrever para a linha daquele, né? Daquele jornalista. E agora você, né? Vamos... Eu vou para outra calçada, como eu disse antes. Pegar a questão calendoscópica. Isso aqui é o meu livrinho, Crônicas do Ofício. Aqui está a síntese do que eu quero falar para vocês. Esse aspecto calendoscópico da crônica, não só na temática e não só no modo de fazer, mas na questão da linguagem também, né? E, nesse sentido, a crônica se abre a uma série de exercícios de linguagens diferenciados que gerariam quase subgêneros, ou pelo menos estilos bem marcados de crônica. Então, se você pega uma crônica de um Luiz Fernando Veríssimo, que ainda não foi citado, geralmente a grande maioria das crônicas dele, ou de um Jô Soares, ou de um Milor Fernandes, são crônicas humorísticas, com uma linguagem própria
né, embora carregada de reflexão, carregada de análise, crítica e tudo mais, voltada ao humorismo. Você tem crônicas mais ensaísticas, outras crônicas mais jornalísticas, outras crônicas mais poéticas, outras literárias, como o Julián produz tão bem. Enfim, e eu quis fazer esse exercício de reunir, num único livro, crônicas nesses diversos estilos. E, para tanto, eu tentei homogeneizar o tema. Então, eu coletei algumas que eu já tinha e escrevi outras tantas, ligadas ao ofício de escrever, porque há 9 anos eu larguei todas as minhas outras atividades para me dedicar exclusivamente à produção literária. Então, acumulados esses 9 anos de experiência, eu consegui resgatar acontecimentos envolvendo o ofício da escrita suficientes para escrever uma crônica em cada um desses estilos e fecho ainda o livro com algumas crônicas que têm um caráter resenhista, que comentam outras obras, principalmente no campo literário, na literatura brasileira contemporânea. E dois subgêneros ou dois estilos que faltaram aqui, eu deixei para resgatar depois. Um mais ligado ao jornalístico, né? E aí eu mergulhei durante 1 ano e meio na produção, 1 ano e 2 meses foi só de pesquisa, para escrever essa biografia do padre Júlio Lancelotti, que nada mais é do que uma crônica de 432 páginas. Né? Na verdade, uma coleção de pequenas crônicas temáticas a respeito da vida dele, mas sempre com tom de crônica e da crônica jornalística. Quer dizer, atado, ligado, relatando os fatos tais como aconteceram, porém com pitacos literários, com reflexões e com alguns momentos até de incursões, se pode dizer que em liberdade, aí até poéticas, para tentar um envolvimento do leitor na emoção que aqueles fatos podem carregar consigo. Né? Então, em alguns momentos, e tentei ainda fazer tudo isso sem ser muito laudatório, porque como sou muito próximo ao padre, conheço desde a barriga da minha mãe e vi toda a trajetória dele, não quis fazer também um livro de elogios, um livro de loas, né? Então, o distanciamento jornalístico foi importante. E um outro estilo de crônica que também não estava presente ali, que é aquela crônica de almanaque, aquela crônica de trivia, do cotidiano mesmo, falar da efeméride. Eu acho que essa sua atividade, eu fiquei refletindo, é estoica, né? É estoica no sentido de você... É estoica, porque... É esse final que vocês falaram, quer dizer, se esses autores às vezes passavam uma semana e não tinha crônica para entregar, eu estou diariamente escrevendo, é uma crônica por dia. A crônica nossa de cada dia era o projeto. Como coincidiu até com o nome da feira, a Gisele falou, mas não é possível, o tema da feira você tem que estar lá para falar sobre isso. E o que consiste mesmo esse seu projeto? A cada dia, desde 1º de janeiro de 2024, eu venho publicando uma crônica com algum fato relacionado com a data. Então, o nascimento do Shakespeare, a morte do Galiano, o dia que o Hitler se suicidou, quer dizer, algum acontecimento que envolva personalidade ou fato histórico, literário, filosófico ou artístico mais geral, que acabo falando ali de um músico, de alguma coisa assim também. Mas eu tento ficar restrito a esse ambiente desses 4, 5 temas, mas diariamente fazendo algum link histórico. Dureza. Tem dia que você olha para a tela e fala, não, ainda tem que fazer a crônica do dia, pelo amor de Deus, não é um negócio assim. Obviamente que muitos desses textos acabam ficando um pouco rasantes nesse sentido da urgência. Tenho 24 horas para criar cada um deles. E outros não, outros eu consigo um nível de profundidade que tem tocado as pessoas, e a intenção é a instantaneidade também, é colocar isso no ar e sentir a reação. E hoje isso é permitido pelas redes sociais. Né? E a gente já coleta ali instantaneamente qual é a reação do leitor. O que não era possível nesses grandes aqui, né? Porque o modo de chegar, o meio de chegar era outro, né? Quer dizer, não tinha essa instantaneidade, né? Ou essa visão nesse café, né? De seu dia ali. Esse exercício que eu estou fazendo, na verdade, é um resgate de um exercício semelhante que eu fazia quando era editor de Arte e Cultura na Carta Maior. Eu e o Julián, inclusive, nos conhecemos lá, né? O Julián trabalhou lá conosco na redação, antes de ser um literato. E ali eu editava diariamente crônicas, de segunda a domingo, de autores, alguns consagrados, como a Ceres Clear, Marta Medeiros, o Castelo Branco, o Arthur de Carvalho, Lula Miranda, que era um desses flaners, como se falou,
na mesa anterior, enfim, pessoas que já tinham um certo gabarito. Eu próprio acabava fazendo uma crônica semanal nessa ocasião, mas diariamente eu pegava o texto alheio, dava aquela olhada, preparava, ilustrava, tal, e põe no ar. Então tinha essa coisa da produção diária. Isso cessou em 2006 e desde então eu não tive mais essa coragem. E esse ano... E o Oswald de Andrade também, ele teve uma premonição porque ele intitulava as crônicas telefonemas, né? Já tinha um adianto assim da tecnologia em intitular as crônicas como telefonemas, quer dizer, seria o que a gente faz hoje, né? Quer dizer, eram cápsulas assim, eram crônicas cápsulas e que davam um recado ali daqueles acontecimentos daquele momento, né? Então isso é muito interessante também sobre o ponto de vista da, vamos dizer assim, da premonição do que poderia ser, né? E já o Mário de Andrade era Os Filhos da Candinha, né? Os Filhos da Candinha, que era o título geral das crônicas do Mário. Eu acho incrível essa... Eu sou essa escritora do dia. Eu sempre... Né, eu brinco, estou esperando até hoje ali uma crônica daquela moça ali no Instagram, porque ela é nova, mas eu acho que eu sou mais tecnológica do que ela. Eu escrevo todos os dias, não é porque é uma obrigação, não é porque tem alguém me pagando para escrever, mas é porque é isso, acontece e vem. Você falou uma coisa de estar em casa, né, do seu mundo ficar fechado depois do intercâmbio, me lembrou a questão da pérola, né, da ostra fechadinha formando a pérola. Eu acho que a crônica ela é um pouco esse atrito da gente com a gente mesmo, assim, escrevendo. E você pode estar... Eu tive epifanias já fechada em uma garagem de um Airbnb, que eu estava hospedada, numa situação pessoal complicadíssima. E aí, ali naquela clausura, me veio um texto e aquilo sai. Então, eu diligentemente... acho que muito difícil faltar um dia que eu não escreva algum tipo de acontecimento no meu Instagram. E eu vejo a empolgação das pessoas quando eu escrevo mais crônica. Então, mas tem dia que me vem um poema, então é o dia eu escrevo o poema. Tem dia que me vem uma leitura e eu faço essa leitura num vídeo, mas quando vem uma crônica, essa semana eu escrevi sobre um vidro de pimenta que espatifou no dia de São Jorge no chão da minha cozinha. E aquilo me fez pensar em várias expressões que eu acho que para o escritor também isso é mágico. Por exemplo, quando eu vi aquele vidro de pimenta espatifada, me veio a expressão chorar pitangas, né? Chorar as pitangas. Me veio também a expressão o leite derramado. Então, chorar pelo leite derramado ou chorar as pitangas. Aí me trouxe uma curiosidade de tentar entender de onde vinha a expressão chorar as pitangas, que eu não conhecia. Então, fui também, como escritora, buscar esse detalhe para poder colocar no texto. E aquilo, para mim, teve uma simbologia tão grande, porque tinha sido um dos últimos presentes assim que meu ex-marido tinha me dado, e aquele espatifar no chão da cozinha, de uma cozinha que eu já não reconheço mais, que era a cozinha, que é ainda a minha cozinha, mas é uma cozinha que eu tinha como casada. Então, eu olho hoje para aquela cozinha, eu já não reconheço aquele piso. Então, aquilo, quando eu escrevo, várias pessoas, né, devolvem imediatamente na rede social, no Instagram, um comentário. Você vê de que forma a pessoa faz uma leitura. No final do ano, eu descobri como é que é feita aquela chuva de confetes em Nova York, que é feita até hoje manualmente, eu não sabia disso. E até hoje, quer dizer... A pessoa que foi comissionada para fazer essa chuva de confete na descida da maçã em Nova York, ela, para fazer de uma forma bem mágica, como não existia ferramenta para isso, ela decidiu fazer à mão. Então, são milhares de voluntários que ficam nas janelas ali de Times Square jogando aqueles confetes. E até hoje aquilo é feito daquela forma. Então, aquilo, quando eu descobri no dia 30 de dezembro sobre aquilo, no dia 31 me deu vontade de escrever que a gente devia ser mais jogador de confete no ano de 2024, né? Ser essa pessoa que está lá presente, ali no Ano Novo, fazendo a alegria do outro, jogando confete. Então, me deu uma vontade de escrever uma crônica sobre isso. Eu acho que esse imediatismo da rede... Eu estava até brincando, né, com o Luiz Eduardo hoje. Eu acho que o treino do Instagram ele é mágico para quem escreve crônica. Primeiro, porque existe um limite de caractere, né? Segundo, que você está competindo ali com milhões de pessoas.
Terceiro, porque você faz simplesmente porque você gosta de escrever e de colocar aquilo no mundo. Não tem ninguém te pedindo para fazer. Então, todo escritor ou escritora que me procura, quero escrever, mas não sei como fazer, eu falo, começa ali no Instagram. Mas não cabe, porque tem... Mas é isso aí mesmo. Às vezes, você escrever um texto tem coisa demais. O Instagram está te falando, olha, escreve menos, faz uma edição. Então, eu acho que são bons treinos e a crônica tem essa capacidade de despertar a curiosidade em quem escreve e formar essas pequenas pérolas, né? Me parece curioso como a gente está caminhando para identificar uma espécie de contradição interna da própria crônica, né? Do vazio de que ela parte e, ao mesmo tempo, das possibilidades absolutamente infinitas, né? Qualquer coisa, qualquer elemento, detalhe menor da vida, como essa informação, como o jarro que cai no chão, ou a descoberta de como é feita a chuva de confete. Tudo isso cria assunto suficiente para uma crônica. Mas a gente tem uma desconfiança, me parece, profunda do assunto possível de uma crônica. Eu, pelo menos, tenho. Eu sinto constantemente isso, né? Titubeio longamente em torno do isto rende o bastante. Existe uma insegurança própria da matéria, da irrelevância do objeto em questão, que vai produzir esse outro elemento, que é o elemento estilístico fundamental da crônica. Claro. Se a minha matéria, se o meu objeto é uma irrelevância absoluta, o meu texto tem que estar impecável. Ele tem que estar escrito com uma graça e uma beleza que a gente não vai alcançar em outros lugares, que outros assuntos não requerem, não precisam, né? Se você está escrevendo um romance contundente sobre uma violência profunda que você sofreu, o estilo do seu romance, ele às vezes vai até sobrar. Se você trabalhar demais a língua, aquilo vai soar forçoso para o seu leitor. O objeto requer crueza. E boa parte do tempo, na crônica, a gente está diante de tal pequenez que tornar o discurso um pouco mais grandioso, embora a gente não aceite muito bem a grandiosidade da literatura no nosso tempo, mas um pouco mais grandioso, aumentar um pouco o volume, soa bem ao leitor, soa cômico, soa irônico, e resulta num processo, no fim das contas, um treino, como você está dizendo, um treino de mão absurdo, porque você está lá deixando sua voz, sua mão fluir, como não se deixa em outros gêneros. Para mim é totalmente diferente as sextas-feiras em que eu escrevo as minhas crônicas e de segunda a quinta em que eu escrevo romance, porque algo flui na sexta, algo que não flui na escrita de romance. Então tem uma distinção muito clara. E, ao mesmo tempo, você acaba vendo, nestes cronistas que você listava, e em outros tantos, uma riqueza estilística que a gente não encontra em nenhum outro lugar da literatura brasileira e, às vezes, mesmo fora. Eu acho, Rubem Braga, eu tenho arriscado dizer, e acho que não é lá grande risco, que ele é o maior estilista da literatura brasileira. Que ninguém tem um estilo mais perfeito do que o Rubem Braga. Mesmo nas crônicas que ele escrevia 2, 3 vezes por dia, porque houve um tempo que ele tinha 3 empregos e tinha que entregar 3 crônicas em jornais diferentes. Mesmo ali, pode passar apressada alguma coisa, pode ser um pouco incerto, né? Aqui, este início, mas sempre vai ter um relance de grandiosidade ou de graça ou de beleza que você não encontra em nenhum outro autor. Então a crônica oferece, acho, essa oportunidade. Eu só gostaria de agora pedir um favor para vocês, que é o seguinte: já que você falou de pitangas, né? Tem uma frase que eu sofro desde, acho que, 3 anos de idade. É uma frase que eu até hoje não entendi. Então fica assim como um mote, vamos dizer assim, um mote ou uma provocação, que é a seguinte: eu chorei muito já com essa frase. Pode tirar o cavalinho da chuva que você não vai. Então, essa frase, né, como vai as favas, né, algumas, mas essa exclusivamente, eu sofri, e até hoje eu sofro, porque me dava uma tristeza, né? Pode tirar o cavalinho da chuva. Então,
uma sugestão assim futura, né? Vamos escrever sobre o pode tirar o cavalinho da chuva, porque é um elemento tão banal, vamos dizer assim, mas que eu sofri. Metade da crônica já está escrita. Já, né? Então, eu já sofri, mas eu não sou cronista. Eu não tenho essa capacidade de transcrever essa minha dificuldade de entender essa frase, entende? Eu queria só abrir uma outra frente sobre o que o Julián estava falando. Não é só a questão do esmero da linguagem, que você já liquidou esse assunto, mas muitas vezes a crônica, até a palavra crônica vem de tempo, né? Cronos. Né? Então ela funciona como um instantâneo, como um retrato instantâneo de uma determinada percepção. E acho que boa parte das crônicas que realmente nos tocam, além de serem um instantâneo, um retrato, uma pintura, que traz um comentário, que traz uma percepção do autor. Então, a banalidade do tema, às vezes, se dilui completamente se há entre esse tema banal e nós, autor, um vínculo afetivo, um vínculo de repertório, de qualquer coisa que permita transpassar a banalidade do próprio tema, acrescentando a ela um certo lirismo. Eu acho que tem esse cuidado que o Julián comentou, né? Você precisa também ter o cuidado também de não fortalecer muito a palavra, de não exasperar muito, porque daí fica uma coisa muito, né, muito difícil. Acho que tem que saber harmonizar o tema com o conteúdo, mas também ter uma certa... Né? Nisso me parece também um gênero caleidoscópico. Caleidoscópico, né? Você vai encontrar em Cecília Meirelles, que você elogiou, às vezes, momentos de muita complexidade. Muita complexidade. Muita profundidade, distante da leveza e da superficialidade que costuma prevalecer na mídia, no jornalismo e etc. Ou seja, não é necessariamente o texto simples, né? Ele não está condenado a ser simples. Ou simplório, né? Mas, desculpa, mas eu vejo na crônica, assim, eu enxergo como uma forma de universo. Então, o universo é vasto, é gigantesco, mas ele é muito uma zona, né? Então, assim, existem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. É meteoro, é pedaço de foguete que ficou para trás, é a cabeça de astronauta que sobrou, é Mercúrio que entrou em retrógrado, são todas as estrelas juntas, os planetas, Plutão não é mais um planeta. Então, assim, é aquela zona que nada faz o menor sentido, mas mesmo assim você acha um alinhamento perfeito para a sua vida. Então, assim, nossa, eu estou assim hoje porque Mercúrio entrou em retrógrado. Ou eu sou desse jeitinho porque quando eu nasci as estrelas se alinharam e eu vim de Sagitário. Então, assim, eu acho que a crônica, ela enxerga, é como esse mundo. O mundo é uma zona, né? Tudo acontece ao mesmo tempo e nada. Então, assim, eu acho que a crônica, ela pega essa zona maravilhosa que é o mundo e retrata, ela realinha as letras do alfabeto de uma forma que forme uma pintura mesmo, de algo que você quer dizer, de algo que você quer retratar. Um álbum de retratos. Exato. Então, assim, você pinta com as melhores letras que você consegue encontrar, do melhor alinhamento que você consegue formar, uma pintura. Às vezes pode ser natureza morta, que é aquela coisa chata, mas se você pintar aquela maçã na cesta de uma forma correta, se você usar a tinta certa e se você usar o pincel correto e a luz refletindo direitinho a maçã, fica maravilhoso, toca. Então, eu acho que a crônica é um pouco mágica nisso, sabe? Esse alinhamento perfeito de um Kraus. E pegando esse seu gancho da maçã, eu ainda acrescento que, para mim, a crônica ela é um convite muito generoso assim, para coma um pedaço da minha maçã. Porque eu acho que a boa crônica, ela traz um pedacinho da maçã do autor, né, de quem escreve, e ela te oferece um outro pedaço, fala assim, olha, você também pode comer dessa minha maçã. Para mim, teve esse gosto, e eu te ofereço aqui agora um pedaço, um convite generoso para que você também dê a sua mordida, porque eu acho que, quando a gente escreve uma crônica que tem um retorno,
me parece que ela cumpriu um certo propósito, já ganhou aquele, né, do Drummond vai ser gosto na vida, do tipo, tá aí, ganhou o mundo, estou te entregando aqui um pedacinho da minha pedra, veja se essa também é uma pedra para vocês que eu estou te trazendo. O que eu acho mais fascinante na crônica é essa capacidade de quem escreve, e me irrita muito hoje, não no caso do Julián, que eu admiro e leio, mas me irrita muito eu ver pessoas sendo chamadas de cronistas ou terem espaço em jornais com textos que eu termino de ler e falo assim, mas e aí? Cadê? Um texto que não tem um final, não sei, parecem uns parágrafos ali que não... Não soma. Não me somou, não me acrescentou nada. Então, eu gosto muito de descobrir gente que está escrevendo por que escreve. E, infelizmente, não tem um espaço para poder colocar a ideia, porque eu gosto muito de ler uma coisa da história do outro. Eu acho que quem escreve a crônica também ela tem um princípio, não só... Eu não estou só voltada para mim, eu também tenho... Eu ofereço alguma coisa para o outro desse encontro, né? Eu acho que a gente, ao mesmo tempo, faz uma coisa muito subjetiva, a gente também quer alcançar e quer alcançar essas outras pessoas que nos leem. Eu acho bonito isso. E só uma perguntinha, essa maçã pode ser venenosa algumas vezes? Porque é importante, né? Uma maçã venenosa, ela tem um caráter assim de mexer com o leitor, né? Acho curioso que a Cris está falando, porque se relaciona com aquela crônica que eu escrevi, fatídica, sobre a morte da crônica, né? Que não se chamava a morte da crônica, sim o adeus à crônica, que era uma espécie de afastamento distante que não necessariamente encerrava aquele acontecimento, mas que justamente fala desses cronistas, ou das pessoas que ocupam hoje o espaço de cronistas, que tem a chance de trazer esta outra experiência e esse outro olhar que, caleidoscopicamente, a gente está tentando abordar aqui, e que, no entanto, acabam submetidas a outra lógica e a outro expediente, né? O que a gente vê nos jornais é muito mais, como se dizia na mesa anterior, uma espécie de comentário à notícia do momento, né? Um comentário ao grande acontecimento, uma aproximação a um olhar político sobre o mundo, que é muitas vezes necessário e bem-vindo, mas que acaba fazendo se extraviar essa outra coisa. A conversa de botequim no lugar errado. Eu escrevi esse texto, e esse texto foi tido como uma decretação de morte da crônica, e cronistas me perseguiram e quiseram me bater, mas, na prática, o que me pareceu mais estranho nisso tudo era a ideia de que um cronista teria a possibilidade de decretar qualquer coisa. Porque um cronista não decreta nada, o cronista só reflete sobre algo, observa, faz algum comentário menor. É só isso que a gente pode fazer. Esse é o máximo do nosso poder, né? Ele é ínfimo. Eu ouso dizer que o cronista não tem que ter um alinhamento, né, com esse ou com aquele. Ele é livre para observar aquilo que ele pretende trabalhar na sua crônica. Eu vejo, quer dizer, eu não sou cronista, eu não posso responder por isso, mas eu intuo que é assim, né? Porque, por exemplo, o Inácio teve aqui no sábado, e ele exatamente colocou essa questão, né? Desses encaminhamentos que hoje é uma crônica que tem que ser assim, voltada para os grandes acontecimentos, com teor político, né? No fundo, o que eu dizia é que a crônica, no fim das contas, ela sobrevive, né? Ela sobrevive como forma resistente, como tudo aquilo cuja morte a gente decreta, como já tanto se decretou a morte do romance, a morte do samba, a morte do soneto, tudo aquilo cuja morte a gente decreta sobrevive subrepticiamente, né? Se torna uma atividade própria dos sonhadores ou dos distraídos, dos que ainda não se deram conta dessa morte. E é bonito que se escreva assim, é justamente isso que a gente deseja dos cronistas, né?
Mas eu acho que é até interessante olhar para nós quatro, né? Porque cada um escreve de um jeito. Nós quatro temos formas diferentes de retratar crônicas e mesmo assim a gente se une aqui. Então, assim, acho que até foi interessante no Jabuti do ano passado, porque formos os 5, cada um de uma forma diferente. Então, um era político, o outro falava sobre a pandemia, o outro falava sobre a vivência de infância, o outro falava sobre as memórias e quase uma biografia. Então, eu acho que essa é uma coisa muito incrível, né? Caleidoscópica. E são os recortes Exato. que cada um prefere, que cada um, naquele momento, se debruça para trazer ao leitor uma reflexão, uma outra percepção, né, do que está acontecendo diante daquele seu projeto de escritor, de cronista. Eu acho que isso tem que ser bem pontuado, né? O meu projeto de escritor. Eu sou escritor, eu não sou, mas vamos dizer que sim, né? E aí nós temos estou me colocando no papel de cronista, né? Eu tenho esse empenho, né, de trazer essas suavidades para o dia a dia. É curiosa também a configuração dessa mesa, porque foi uma mesa muito de cronistas, né? Geralmente, outras mesas tematizam algo mais profundamente, agudamente, e aqui a gente se permitiu fazer essas associações mais livres, convocando imagens das mais dispersivas, e me vem justamente a percepção de que somos todos cronistas, no fim das contas, porque a crônica é bem esse lugar onde você encaixa aquilo que não encontraria vazão por outro meio, né? Uma quantidade infinita de pensamentos que eu tive nesses últimos 4 anos, que eu tinha coluna, que antes eu não tinha, simplesmente se perdiam nos anos anteriores, né? Eu não dava nenhum outro produto para aquilo. Não é que as ideias que eu traduzia em romance, em outro tempo, agora estão na crônica, e eu estou, às vezes, dissipando ideias, né? O sentimento não é esse. Nenhuma dessas ideias cabia num romance ou seria realmente proveitosa num romance. As ideias que se perderiam, que ficariam completamente para trás, e que ficariam para trás simplesmente num relance que não seria desenvolvido, né? Que não se aprofundaria. Isso que eu acho mais bonito de escrever semanalmente uma crônica, né? Esse pensamento não existiria em mim se não fosse essa obrigação. Ou ele existiria e se perderia imediatamente, sem nenhum desenvolvimento. E, de repente, aquele se torna outra coisa, está presente e me coloca em diálogo com os outros. Essa coisa eu acho que é o que realmente transforma a vida de um escritor. Bom, eu agora, já que você tocou nessa alteridade cultural, né, nessa questão toda, nessa tentativa de descontrair, né, esse gênero crônica, né, aspas aí, se vocês me permitirem, eu gostaria de solicitar ao público alguma pergunta, né, porque eu acho que todos aqui que estão aqui assistindo, né, são leitores de crônica, se interessam pelo menos por esse gênero, né, crônica, não é? Então eu pediria aqui Então você pode fazer a pergunta, por favor. Qual é seu nome? Boa noite, eu sou Vitor, estudei História na USP e queria perguntar para o Julián. O Walter Benjamin, nas teses sobre o conceito de história, fala em tempo saturado de agoras. E como Luiz Eduardo lembrou, a própria etimologia liga-se a tempo. Num momento como hoje, em que os próprios teóricos da ideia de tempo vêm falando em presentificação, em presentismo, em que a subjetivação neoliberal coloca todo mundo como inimigo, em que as pautas universais vão para o vinagre, em que, ao mesmo tempo, o próprio suporte da crônica, que era o jornal impresso, também entra numa crise, acho que seria outra morte que poderia se decretar também, né? Como a crônica pode se aproveitar disso? Porque, querendo ou não, apesar de todas essas adversidades, existe a questão da crônica observar o presente. E num momento em que o presente se coloca como nunca, porque para muitos não há passado. Então, queria, enfim, discutir um pouco sobre isso.
Para mim, é exatamente nesse ponto que eu surjo como cronista, né? Num momento em que o tempo era puro presente, né? Primeiro mês da pandemia, primeiro mês de reclusão, de quarentena, em que parecia que a gente se afastava completamente de um passado tão recente, né? Que aquele passado de um mês antes desaparecia, se fazia completamente remoto, e que um futuro se cancelava, né? Você não tinha uma visão de futuro, porque o futuro está temporariamente ou definitivamente cancelado para os mais pessimistas, né? Esse foi o momento que eu percebi que eu não podia ficar preso e atrelado àquele tempo, que não seria suficiente existir nesse tempo, né? Nesse inchaço absoluto do presente. E aí comecei porque nesse inchaço absoluto do presente não escreveria nada e seria incapaz de escrever as coisas que escreveria em outro tempo, em outro contexto. Aceitei um convite de 3 anos antes do UOL, falando, ainda está de pé esse convite para eu ser cronista aí, para eu ser colunista aí, porque se tiver, eu quero agora. E aceitei, e eles disseram, tudo bem, vem, e passa a escrever. Foi uma tentativa justamente de me conectar com outro tempo que não essa sucessão infinita de agoras, né? Que não essa notícia imediata, inescapável, porque era um tempo justamente de tal histrionismo, né? De tal extravagância da realidade, particularmente da realidade brasileira, que parecia impossível olhar para outros mundos, conceber um futuro ou enxergar um passado, né? Então, a crônica, para mim, não foi o olhar imediato ao agora. Ela existe dessa maneira, né? Ela é, muitas vezes, isso. Ela fala da experiência desta última semana, se você escreve semanalmente, ou deste dia, se você escreve diariamente. Ou seja, ela tem isso como sina, né? Inclusive porque se você não tinha nada para dizer até ontem, e você precisa escrever um texto hoje, talvez você só possa encontrar em algo que acaba de te acontecer. Então passa a ser uma sina constante da crônica. Mas tem cronistas, e talvez os mais ricos entre eles, são aqueles que às vezes conseguem erguer a cabeça e sair do hoje, e sair do ontem, e narrar, como fazem alguns deles, uma infância, um episódio antigo, completamente extemporâneo, completamente fora de lugar, impertinente na lógica algorítmica, né? Ainda assim, essa lembrança acaba sendo profundamente expressiva e anuncia, talvez, lembranças futuras e anuncia uma ideia de futuro, daí a ideia do título contraditório, Lembremos do Futuro. Eu acho que a sua crônica, nesse livro, ela não é lamúria, sabe? Não tem lamúrias ali. Você tenta transcender aquele momento tão complexo, né? Tão triste, tão enfadonho, aquelas notícias. A gente ligava a televisão no Jornal da Cultura e você via morreram X pessoas, Y, e mudava aquele número de falecimentos, que era cruel. E, no entanto, Julián, você tem uma tentativa de transcender esse momento, trazendo novos aspectos para que o leitor refletisse sobre outras possibilidades. Não permaneçam nesse instante tão triste. Não sei se é a minha leitura, né? Mas, enfim, é isso que eu percebi, que você tentou transcender aquele momento. Eu ouso dizer, só para complementar essa questão do tempo e do tempo presente, porque eu escrevo, a crônica, para mim, ela está num lugar muito relacionado a essa autoficção, né? Essa forma de pegar fazer uma curadoria, né, de assuntos que são pertinentes, né, a quem escreve. Se eu pegar o meu livro Vastidão, por exemplo, que eu nem sei até hoje como ele entrou na categoria crônica do Jabuti, porque ele só poderia talvez entrar nessa categoria, mas ele traz exatamente essa leitura que o Julián fala de buscar elementos de um passado, de uma juventude, até chegar numa mulher madura, com esse ponto de vista de agora para um cotidiano de passado. Então, eu ouso dizer que o trabalho que o Julián fez no livro dele, eu vou me colocar aqui ao lado dele, assim, muito humildemente, no meu livro, é esse trabalho de ir além, né? Não se fixar nesse tempo de hoje só, mas trazer outros elementos
para essa crônica que vão levar o leitor a pensar em outros tempos também. Eu acho que, às vezes, é uma armadilha. A crônica, para mim, ela é mágica também por isso, porque seria uma armadilha a gente ficar só no presente. Às vezes, foi um dia completamente sem nada, né? Neutro. Então, se tem um gênero, né? Se a gente quer chamar de gênero, que vai além, que transcende, a capacidade, é a crônica, porque o bom cronista, para mim, tem essa capacidade de olhar para a infância, como Clarice fazia, e lembrar e trazer para o dia de hoje esse texto que vai além dessa coisa estanque. Bom, agora vamos... Boa seu noite, nome? amigo. Silvia Schmidt. Eu estou muito feliz de estar aqui em companhia de vocês, que se colocam como cronistas. Mas a pergunta e um pedido. A pergunta, não seria o adeus, então, ao gênero crônica? E, sim, o surgimento de uma outra possibilidade estilística, estética, que até agora ninguém pensou, porque ninguém pensou o tempo em todas as suas camadas, possibilidades e dobras, porque ciência e arte muitas vezes estão desconectadas. Bom, essa é uma pergunta. Não seria, então, a morte do gênero? Há muitos escritores que já transcenderam a palavra crônica, porque eles estão no tempo do não-tempo, enfim. Então, a pergunta é essa, não é adeus à crônica, adeus ao gênero. E um pedido generoso. Alguém poderia ler uma crônica bonitinha, legal, assim, que sinta-se ser o gênero, né? Aquilo que você estilisticamente, esteticamente pensa ser um... Mas eu diria que, assim, nesse sentido, nós temos um livro que é muito interessante do Haroldo de Campos, que é Ruptura dos Gêneros Literários, que ele escreveu isso em 1971, por exemplo. Então, essa questão de gênero, ela é discutida há muito tempo, né? Eu acho que é preciso de algum rigor para a gente pensar essa questão. E o rigor começa porque a ideia de crônica como retrato de um tempo, de um agora, ela é já uma subversão de um outro gênero anterior. A crônica não se chama crônica porque é atenta ao agora. Ela se chama crônica porque era atenta ao tempo passado. A crônica era crônica histórica. Era a crônica dos reis. Era a crônica dos nobres, que se fazia pelo cronista. O cronista contava o que foi a história destes sujeitos. Ele revia como uma espécie de cronologia destas pessoas. Para se tornar a expressão do tempo presente, de um agora fugaz, instantâneo, surpreendentemente profundo, ele passou por uma série de transformações e é já uma deturpação. Então, a gente poderia dizer, a crônica morreu lá, na sua lógica, na lógica da palavra crônica. Só que, justamente, nenhuma forma literária propriamente morre. Ela se transforma, né? Ou, no mínimo, enquanto a gente debate a morte, debater é uma forma de cuidar, né? Por que eu escrevi sobre o meu adeus à crônica? Porque me parecia importante a gente prezar e apreciar algo de imperecível, né? Que vinha sendo julgado menor, irrelevante, para dar coragem aos colunistas de jornais para escreverem crônicas, para convidar a escrita da crônica, e não para decretar o fim, né? Então, é uma outra lógica de algo da ordem do imperecível. Você pede a leitura de uma crônica, eu vou ler uma pequeníssima crônica do Rubem Braga, que me parece declarar, como nenhuma outra, a infinitude desse gênero e o alcance que ele pode alcançar, o alcance que ele pode obter em pouquíssimas palavras, né? Chama-se O Pavão. Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores. É um luxo imperial. Mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d'água em que a luz se fragmenta como em um prisma. O pavão é um arco-íris de pluma. Eu considerei que este é o luxo do grande artista,
atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz, ele faz seu esplendor. Seu grande mistério é a simplicidade. Considerei, por fim, que assim é o amor, ó minha amada. De tudo que ele suscita, esplende, estremece e delira em mim, existem apenas meus olhos recebendo a luz do teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico. Para o Rubem Braga, por favor. E, Rubem Braga. Mas eu diria o seguinte, essa questão de morte, eu acho que o romance também já morreu muitas vezes. Né? Se você pega um James Joyce, por exemplo, ele matou uma narrativa anterior. Quando ele cria o Ulisses, depois o Finnegans, ele assassinou um tipo de romance que se escrevia até então. Não é verdade? Eu não sou escritor. Né? Sou leitor. Então, quando você pega, por exemplo, Madame Bovary, por exemplo, ou você pega Cervantes, por exemplo, ele também vai assassinar um tipo de narrativa anterior, mas ele promove um novo ângulo para se escrever. Né? Hoje, por exemplo, você percebe muitos Ulisses por aí, muitos James Joyce por aí, mas quando ele escreveu o Ulisses ou o Finnegans, né, que aquilo ali é uma loucura, não é? Então ele também assassinou, vamos dizer, o gênero clássico de romance. A Virgínia, a própria Clarice. Né? Ele tentou, muitos tentaram, tenta-se assassinar um gênero, mas acaba resultando naquela frase de qual escritor inglês que saiu no jornal que estava morto e escreveu uma carta dizendo a notícia da minha morte é um pouco exagerada. Então, é mais ou menos assim que os gêneros se pronunciam. A notícia da minha morte é um pouco exagerada. Agora, os escritores, assim, ou pretendentes a escritores, né? Tem muita gente que pretende ser escritor, assim. Eu indicaria que, nesse sentido da morte, ou falecimento, ou renascimento e tal, lessem um romance chamado Museu de la Novela de la Eterna, de Macedônio Fernandes. Né? Esse romance tem 76 prólogos. Não é? É uma dimensão assim extraordinária, porque aparece depois as personagens que choram, porque elas não choram lágrimas de água, elas choram lágrimas de papel. Né? Então ele vai discutir todas essas capacidades narrativas que podem se interessarem a um futuro escritor. Né? Então esse romance, e o romance em si não é nada, viu? O romance ele não traz nada de vamos dizer, de novo, né? Mas ele percorre e acaba com essa questão de morte, renascimento. Então acho que, como o Julián mesmo falou, essa coisa não morre, né? Essa coisa, ela, como você escreve todo dia, como vocês escrevem todos os dias, né? Você se propõe essa escritura diária, né? Das efemérides e tudo. Então eu acho que é uma coisa, se é que morreu a crônica real, né? Morreu a crônica real. E uma música muito legal que eu refleti muito, que trata dessa questão do real, é O Real Resiste. O Real Resiste, do Arnaldo Antunes, porque é exatamente essa questão que me parece que a gente está discutindo aqui. Né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, o tempo, ele passa de uma forma assim tão rápida que existem e nascem novas formas de literatura. Sim. Então, assim, querendo ou não, existe um gênero que ainda não é classificado, que são aqueles textos de Instagram. Então, existem páginas de Instagram que postam textinhos para você ler e para você refletir. Então, existe outro gênero que são pessoas que fazem alguns textos rápidos e curtos e colocam no TikTok. Então, acho que a literatura ela é tão viva que ela vai passando no tempo como ele consegue, ela vai alcançando da forma que ela consegue. Outro dia mesmo eu vi uma novela no TikTok. Eu nunca tinha visto na minha vida. Mas, assim, uma novela de 60 segundos, rapidinha, com começo, meio e fim, produção, tudo. O mundo, a gente está evoluindo, né? E, assim, eternamente, esperamos.
E essa evolução traz com que essas formas de arte nasçam de outra maneira, nasçam de outra forma. Até pouco tempo atrás não existia grafite. O grafite era visto como uma pichação, ou sei lá, um maluco que colocou fez alguma coisa. Hoje em dia é extremamente apreciado. Então, assim, o Cobra, que é super famoso, né, o nosso brasileiro incrível grafiteiro, ele faz murais assim na ONU. Então, sabe, a arte ela realmente perpassa no tempo e ela vai alcançando a forma que ela consegue. Eu vejo pelo menos dessa forma. Eu não vejo uma morte, mas eu vejo o nascimento de outras formas. Talvez o que você traga seja uma coisa que eu acredito muito nesse híbrido. Eu acho que a gente vê cada vez mais uma fluidez entre os gêneros. É o que eu esperaria que o mercado acompanhasse. Eu acredito que o mercado ainda não acompanha, talvez não acompanhe nunca, os prêmios também não. Quando eu falo que eu tive dúvidas sobre inscrever meu primeiro livro no Jabuti, porque ele não se encaixava. Eu achava que ele não se encaixava em nada, porque ele não era um romance. O Jabuti não tem uma categoria autoficção. Né? A gente teve Nobel já, né? A Annie Ernaux é uma autoficcionista aí. E acabou se falando muito de autoficção nos últimos anos em função disso, mas, assim, não é um gênero que os prêmios trazem. Eu hoje tendo a gostar de alguns prêmios que são muito simples, ou é prosa ou é poesia. Mas eu, por exemplo, escrevo uma prosa muito poética. Então, eu fico me perguntando, eu inscrevo em que lado aqui? Não sei. Então, eu acho que existe uma fluidez maior, talvez, entre os gêneros e uma possibilidade de que você tenha, no mesmo escritor, aqui a gente tem um excelente exemplo, bravíssimo romancista e bravíssimo cronista, né? Eu acho que ele se encaixa nos dois gêneros perfeitamente, assim, e trafega por um e por outro com uma facilidade incrível. Infelizmente, a meu ver, a gente ainda valoriza demais, em excesso, o romance. Aquele texto aquele livro que você vai ler, mas rapidamente você já não vai mais ler, porque você já sabe o final, aquela história ali já se fechou, ao passo que talvez você relê uma crônica do Julián, da época da pandemia, apesar de estar situada ali no espaço e tempo, ela hoje tem uma outra leitura, né? Então, eu acho que a gente vê uma coisa muito híbrida. Só para ilustrar aqui uma fala do Ricardo Piglia no MASP, que ele citou a Flannery O'Connor, num conto, né, que teve uma situação ali grave de matança e tal, e aí a avó diz assim, e o que vai acontecer com ele? Então, tem esse leitor também que quer uma explicação final do que pode acontecer ali, né? Tem muito leitor assim de romance que exige que haja uma explicação para o que vai acontecer pós o final daquilo ali, né? Comentando essa questão da sobrevalorização do romance, que me parece importante, né? Eu, como por bastante tempo fui só romancista, podia me ver... mas sempre fui solidário a essa acusação, porque ela é fundamental. E me parece, sobretudo, não simplesmente um respeito às vontades do leitor e aos ditames de um mercado, e sim, às vezes, uma presunção equivocada e uma extrapolação da lógica de que só o romance venderia. A crônica, historicamente no Brasil, surpreendeu muito em vendas, inclusive quando levada aos livros, né? A coleção que foi um estrondo, que é o Para Gostar de Ler, nasce a partir da crônica. Era uma ideia de que estes textos estão circulando no jornal. Se eu fizer a devida compilação, eles podem ter um impacto enorme para leitores. Eles podem alcançar públicos inesperados, inclusive públicos que se recusam a ler romances, que não têm nenhum hábito de ler romances. E eu acho que tem uma certa acomodação no mercado editorial de não enxergar esses outros potenciais. A gente só tenta apostar no novo grande estrondo de romance e deixa de enxergar o potencial, inclusive comercial, de outras formas. Olha, eu só vou dizer assim, diante do que você falou, quinta-feira, agora dia 2, eu vou fazer uma conversa sobre a Patrícia Galvão, a Pagu. Né? Nós tivemos que ter um professor de Yale,
para compilar todas as crônicas da Pagu. Não é? Vão sair em 4 volumes pela EDUSP. Não é? Então, esse primeiro volume é extraordinário, porque a Pagu, com toda a vida que ela teve, a dificuldade que ela teve de enfrentar, foi presa há 4 anos, teve todo aquele movimento com Oswald, tudo aquilo, ela percorre nas suas crônicas, que também não são muito crônicas, ela vai falar do Dada, ela vai falar da Mansfield, ela vai falar da Virginia, ela vai falar do James Joyce, ela vai falar do Ezra Pound. Quer dizer, você vê, tem que ser um professor norte-americano, que é o David Jackson, para compilar as crônicas da... Por quê? Porque talvez seja isso que o Rolian mencionou. Não há esse interesse, né, por esse gênero literário que é a crônica. Então, é uma questão muito tênue da importância que se dá para esse gênero crônico. Eu estava falando com o Ruli antes da gente começar a mesa, no intervalo entre a anterior e essa, e joguei para ele uma questão que eu queria ouvir em relação à questão da crônica. Eu tenho notado, atualmente, uma intencionalidade no gesto de escrever. Uma intencionalidade, muitas vezes, temática, para abarcar os temas que hoje estão contemplados como aqueles que devem ser discutidos, e devem mesmo, né? Mas que eles acabam incidindo demais sobre a pauta, né? Mas a intencionalidade muito mais na construção, na arquitetura dessas obras. Então, a gente tem percebido algumas obras que a gente vê o esqueleto do discurso ensaístico por trás, seja ele de cunho sociológico, seja ele de cunho de uma militância qualquer, né? Vestido de literatura, às vezes de forma exímia. Em contrapartida, a diluição daquela literatura que era mais espontânea enquanto expressão e que acabava abarcando esses mesmos temas, só que às avessas. A partir da literatura se chegava a esses raciocínios, né? Então, essa inversão de valores, e se a crônica ainda é um espaço mais arejado para isso, de menos intencionalidade. Eu acho que é possível, sim, fazer essa leitura. Se aproxima daquela ideia de excesso de prerrogativas dentro de um fazer literário, inclusive na crônica, né? Então, essa ideia de um tempo que demanda palavra sobre algo, né? Então, não é só palavra literária, é palavra sobre algo, a necessidade que sentimos tantas vezes de nos pronunciarmos a respeito de alguma coisa, e o escritor tem se feito constantemente, mais frequentemente, inclusive por estes ambientes, por este tipo de evento, figura pública, e as figuras públicas veem ou sentem que devem se posicionar diante de acontecimentos do seu tempo, né? Pode ser uma ilusão isso, pode ser que ninguém espere nada do que a gente tem a dizer sobre a guerra na Palestina, mas esse imperativo, muitas vezes, toma o escritor, como figura pública, para achar que ele deve se pronunciar a respeito. Isso tem tomado conta também da ficcionalidade, da ficção, né? Muitas vezes os romances são resposta a isso, resposta a um apelo do tempo, um apelo que é real ou ilusório, mas o tempo pede que se fale a respeito destas questões. A gente vai vendo romances muito mais marcados por um tema forte, uma questão forte. Eu não considero que isso esteja formalmente resultando num problema, né? Eu vou mais na linha da Cris, que falava de um hibridismo. De repente, você vê formas híbridas, formas mais inesperadas, formas mescladas de produção literária, em que uma ficção pura, que jamais existiu, inexiste ainda mais. A ficção, me parece um movimento dos mais interessantes do romance. A ficção se aproxima dos outros discursos, do discurso político, da sociologia, da antropologia. Eu não vejo isso como um problema. Eu vejo isso como uma qualidade e uma ousadia. E, ao mesmo tempo, que a gente está defrontado com livros que podem justamente perder um pouco aquela velha assimilação literária de puro prazer, de pura imersão, etc. Isso se rompe, em alguma medida. Por outro lado,
é fruto de um tempo que tenta se haver com seus problemas. A gente está tentando enxergar e tentando tratar literariamente algumas matérias que antes eram ignoradas. Então, me parece, ainda assim, por mais que a gente possa identificar os problemas que você está apontando, ainda assim me parecem produto de um tempo que tenta, né? Um tempo que tenta chegar a algo que outro tempo não chegou. Olha, pessoal, eu tenho uma triste notícia. O tempo regulamentar expirou, né? E infelizmente, porque não é lugar comum, não. Eu não gosto de lugar comum, mas infelizmente nós temos aqui que obedecer, né, os horários, e eu me senti muito à vontade diante desses cronistas, né, porque eu, como leitor de crônica, tive assim algumas epifanias rápidas por aqui, né. Eu agradeço muitíssimo a presença dos cronistas. Eu proponho que a Cris faça o encerramento, porque ela falou da importância do fim o tempo inteiro. Ela falou que é preciso ter um grande arremate então, mas em cada aí, pessoa. Eu acho que o arremate tem que ser aí dela. eu passo, mas eu quero falar mais um pouquinho. Mas, que é os meus 15 minutos de glória. Não, eu só queria dizer, estou brincando. Eu só queria dizer assim que para mim foi muito prazeroso e acreditem na literatura, acreditem na crônica, porque ela também pode começar a ter assim uma finalidade nas nossas vidas, tá? Então agora vamos, como sugestão do Julián, vamos ter um arremate. Primeiro tem um preâmbulo. Não, é só reforçar o convite que terminando a mesa já começa a noite oficial. Primeiro lançamento do Mãos de Deus aqui mesmo nesse espaço. Exatamente, desculpe. Então arremata. Vou arrematar cutucando o meu amigo. Já considero até arremata, amigo. mas não mata. Né? Não diz nunca. Certa vez nos encontramos no Instagram quando esse moço que eu admiro muito comentava da dificuldade dele de escrever no barulho da casa dele. E eu fui cutucá-lo dizendo que a mulher está sempre escrevendo com os barulhos da casa. Eu, inclusive, escrevia fazendo estrogonofe para os meus filhos. Faço isso ainda com frequência. Tem uma receita de estrogonofe maravilhosa, que é facílima de fazer, que me permite escrever e fazer o estrogonofe. Então, eu termino aqui dizendo que um dia eu ainda tenho assim uma vontade de convidar a Julián e a esposa para comer estrogonofe na minha cozinha, que é onde eu escrevo. Só ele? Não, todos. Estendo a todos. Mas para dizer que é uma coisa pequena, né, que parece um estrogonofe, mas eu brinquei com ele no Jabuti. Eu falei, eu vou falar com você eternamente do estrogonofe para você não esquecer que eu sou a escritora que fala do estrogonofe. Porque a gente, como escritor, tem sempre, né, tieta outros escritores, não tieta todos. Eu sei pouquíssimos nomes de escritores, para ser bem sincera, mas do Julián eu sei. Então, estendendo esse convite aqui, fechando com o nosso estrogonofe. E não se esqueça de mim para comer esse estrogonofe. Então, gente, vai ter estrogonofe na casa da Cris na sequência. Vamos lá. Esse foi o arremate. E olha, os livros estão ali, quem tiver interesse de vê-los, comprá-los, etc., estão ali à disposição. Gente, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Espero que eu tenha conseguido fazer essa mediação com os grandes cronistas, não é? E muito obrigado a todos.